Olá pessoal, hoje vou mostrar para vocês como transformar dízimas periódicas compostas em frações, tá? Aqui eu deixei 3 exemplos, tá? Então vamos lá. O que você tem que fazer? Primeiro você tem que olhar para a dízima periódica e tem que verificar o seguinte: quais são os números que não se repetem? No caso aqui, nessa dízima, 1 e o 6. Então você vai vir aqui e colocar 1 e o 6, tá? Esquece a vírgula, tá? Por enquanto. Você vai voltar para a dízima e verificar o seguinte: quais são os números que se repetem? No caso aqui, o 5 que vai se repetir, vai ser 5, 5, 5, 5. Verifique que é apenas o 5, é um algarismo só que vai se repetir. Então você vai vir aqui e colocar o 5, porque é ele que vai se repetindo ao longo da dízima. Tá? Tudo isso menos os números que não se repetem. No caso aqui a gente já sabe que é o 16. Ok? Dividido tudo isso por 9. Por que 9? Você vai olhar na dízima. Se você verificar que tem apenas um algarismo que se repete, você vai colocar apenas um 9. Se fosse 2, você colocaria 2 9 e assim sucessivamente. E aí, por fim, você vai voltar na dízima e vai verificar o seguinte: quais os números, né, ou qual número que a partir da vírgula não se repete? No caso aqui, o 6. Tá? Então você vai ter que acrescentar um zero para cada número que não se repete. No caso aqui é o 6, é apenas um, então você vai colocar um zero aqui. Tudo isso vai ficar assim: 165 menos 16, que vai dar 149 dividido por 90. Tá? Então é assim que é feito. Vamos fazer o segundo exemplo. Mesma coisa, você vai verificar o número que não se repete. No caso, o 3, o 0 e o 4 aqui. Ok? Vai verificar agora qual que é o número que se repete. O número que se repete é apenas um, que é o 8. Então vai ser 8, 8, 8, 8. Então você vai colocar um 8 apenas. Menos, tá? Mesma coisa, os números que não se repetem. No caso, já sabe que é o 304. Então você vai colocar o 304. Tudo isso dividido por um 9. Por que um 9? Lembre-se, é um algarismo apenas que se repete. Então você vai colocar apenas um 9. Tá? E aí você vai voltar e vai verificar quais são os números depois da vírgula que não se repetem. No caso é o 0 e o 4. São 2. Então você vai colocar 2 zeros aqui para compensar. Tá? Tudo isso aqui vai ficar 2.744 dividido por 900. Ok? Para finalizar, vamos fazer o terceiro exemplo. Você vai olhar a mesma coisa. Quais são os números que não se repetem? No caso aqui é o 20 e o 34. Só que agora não é apenas um algarismo que se repete. No caso aqui são dois, que é 21, 21, 21. Então você vai ter que colocar o 21. Tá? Lembrando que esse final aqui, você vai colocar o número, ou seja, que se repete, tá? Se pode ser um número apenas, pode ser 2, pode ser 3, e aí você vai ter que colocar aqui. Menos, tá? O número que não se repete, como a gente já falou, que é o 2034. Lembre-se que eu colocava um 9, tá? Para cada número que vai se repetir. No caso aqui são 2, então você vai ter que colocar 9, 9. Se fosse 3, 9, 9, 9. Vai voltar e verificar quantas casas depois da vírgula, ou seja, quantos números depois da vírgula não se repete. No caso aqui, o 3 e o 4 são 2, então você vai colocar 0 e 0. Ok? Então, tudo isso aqui vai ficar 201, 387, tudo isso dividido por 9.900. Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço.